Olá, meus amigos, aqui Gilmene, que o Cone Basílio. Estou aqui direto do Recanto Rosa dos Ventos, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Hoje vamos falar de um tema muito delicado, muito comentado, e eu posso falar porque passei por isso. Se você também passou por isso, também sofre por esse tema que nós vamos falar agora, fique até o final do vídeo, você não vai se arrepender. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje, vamos falar depressão. É problema espiritual ou doença? Gente, a depressão, ela tem vários estágios, vários diagnósticos diferentes e se encaixa em vários sintomas. E ela tem um fundo emocional muito grande. Por isso, ela não é visível às dores normais e os problemas normais de saúde do corpo. Por ela ser intangível e não estar à mostra, não estar na pele, não estar visível, as pessoas conotam isso como frescura. Como, vai lavar uma louça, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E as pessoas confundem também. E quando o tratamento também para ser feito, os sintomas e tudo mais, por não ser, de novo, visível ao corpo, é atribulado a problemas espirituais. Ali, colocado, ali, junção. Foi macumba, foi um espírito, é um obsessor, algo que está assim, desta forma, transformando a sua vida num verdadeiro inferno. Porque as reações depressivas são muito grandes. E junto com a depressão, ou anterior à depressão, pode vir a síndrome do pânico, ela pode vir a ansiedade e a melancolia, tristeza, todo esse tipo de coisa. E a síndrome do pânico, o pânico-ataque, ela vem com sintomas físicos, reações físicas como taquicardia, impressão de estar tendo um AVC, enfraquece metade do corpo, tremores, sudorese, extremamente acelera o coração com ataques de ansiedade, aumentos e diminuição de pressão arterial, simulando um ataque cardíaco, simulando um AVC, simulando várias coisas assim, que pode enganar até o pronto atendimento, porque as reações são extremamente genuínas. Porém, o resultado final, a gente não infarta, a gente não vai de arrasta para cima, como vem, porque a sensação é de morte súbita, de vou partir, não tem mais jeito, é um acelera, é só isso, vem todos os piores medos durante uma crise de pânico. E nós vamos criando fobias, que é o medo do medo. O medo de sentir aquele medo, aquele pavor da hora desses ataques, dessas crises que acontecem aí. E isso acomete a vários tipos de pessoa. Como é que isso acontece? Como tratar? Como não tratar? É um ataque espiritual? Não é um ataque espiritual? Isso é muito triste de falar, porque você vai direto nessa questão. E como a maioria em volta não vê, acha que é frescura, que a pessoa está com frescura, que ela teve um ataque de frescura, que é um ataque de pelanca, que é isso, que é aquilo. E não é. É muito sofrido e é realmente no plano das questões clínicas do corpo, porque é uma disfunção hormonal muito grande, um choque entre os hormônios, entre todas assim, e é um problema grave e tratável, né? É uma doença? É uma doença. Tem até médicos que falam, não é uma doença, é um estado, você está num estado depressivo, você está num estado disso, num estado daquilo. Pois é. Gente, mas o que a gente tem que entender que é algo importante que acontece real e físico no corpo, mesmo não aparente
é físico e é uma doença tratável como outras qualquer. Não podemos ter esse preconceito já de início com tudo isso, com o tratamento, com procurar profissionais sérios para isso, e nem a questão espiritual. Ah, Gil, mas como é que você fala? Nossa, mas não é um espírito que veio e ele tá provocando essa depressão, ele tá provocando essas coisas, então foi um espírito, alguém que fez isso, alguém que fez aquilo, alguém que fez aquilo outro. Gente, espiritualidade, ela é algo que existente, sim. Nós sofremos ataques espirituais, nós temos ali realmente obsessores que vão causar grandes problemas e vão se alimentar, principalmente se nós estivermos num quadro depressivo e de doença. Toda e qualquer doença, ela vem acompanhada de uma negatividade e abastece espíritos obsessores e vagantes. Isso é fato. Claro que a sensação de dor, tristeza, ódio, raiva, você produz um ectoplasma negativo e vai alimentar todos esses obsessores que vão ajudar a potencializar isso. Mas o que a gente não pode fazer? Vulgarizar esse tipo de coisa, só colocando como problema espiritual, mediúnico, ou com demanda, ou com feitiço, ou qualquer outra coisa assim. Porque é físico. É igual um problema. Se você tiver um problema na mão, no dedo, no braço, no tudo, você vai procurar os médicos decorrentes. Eu tô com um problema nos ossos, eu vou procurar o ortopedista. Se eu tiver problema dos nervos, eu vou procurar um neurologista. Se eu tiver com problema de várias coisas, e é a mesma coisa, quando você tem um problema na mente, que ela causa todos os sintomas de dores para você vai procurar quem? Você vai procurar um psiquiatra, você vai procurar um psicólogo, você vai fazer um trabalho, a princípio de tudo isso, sempre colocando o corpo físico juntos. E também pode procurar a questão espiritual, a espiritualidade, para ajudar a tratamento. O tratamento na área espiritual tem que ser sempre em conjunto com a medicina física. Nós não somos só espíritos, nós somos corpos, e corpos adoecem, sofrem dor, frio, entendeu? Sofre medo, sofre fome, entendeu? Então, todas essas coisas. Então, a gente tem que tirar esses estigmas da cabeça e tudo você vai tratar com a espiritualidade. Tudo tem que levar ou para um terreiro, ou para um centro espírita, ou para alguma coisa, ou para uma igreja, ou tem que ir lá, tem que ajoelhar, ou tem que pedir para Jesus, tem que pedir para a Bíblia, isso e aquilo. Gente, nós somos físicos. Precisamos de medicamentos, nós somos movidos a hormônios. Nosso corpo espiritual, ele é totalmente diferente quando a gente não está encarnado, mas quando a gente está encarnado é uma fusão de duas coisas. Então a gente não pode confundir. E os problemas depressivos são graves, por quê? Porque é exatamente aqui, fica exatamente no órgão de comando do restante do corpo. E a junção com o nosso espiritual. É onde o espírito se comunica, onde tem a consciência. Então, quando o corpo dá defeito, a comunicação com o plano espiritual do nosso espírito, da nossa alma, a fusão entre a nossa alma e o corpo espiritual, o corpo físico, fica assim completamente lesionado nisso. Então, você vai conseguir tratar simplesmente na espiritualidade? Não. Você vai conseguir tratar só no físico? Vai ajudar bastante. Mas o teu espiritual também. Por quê? Porque senão você não vai ter vontade, você não vai ter ânimo, você não vai ter condições e você não vai conseguir se entregar totalmente para isso. Você vai estar fazendo algo e vai estar sendo cegado durante isso tudo, assim, ou preso pelos preconceitos, tipo, não posso, ai, nossa, imagina, e não vou tratar isso, aquilo, e a família, às vezes, pelo desconhecimento de causa, ou coisa assim, vai sempre atribular tá de frescura, vai lavar uma louça, vai fazer isso, e não é, gente, é uma das doenças mais, hoje em dia, mais difundida, mas que mais acontece, que mais perturba, e é totalmente incapacitante, gente. Por quê? Porque a depressão, a tristeza, o pânico, ele vai te tirando de circulação. O que acontece? Você não consegue trabalhar, você não consegue se divertir, você não consegue sair de casa, você não consegue sair do quarto às vezes. E às vezes tem pessoas que deixam de comer. Então a depressão mata? Não.
os sintomas e a decorrência e o tempo que você fica nisso vai fazer o seu corpo realmente ficar debilitado e ficar realmente vulnerável a qualquer outro tipo de doença que pode te levar para a cidade do pé junto. Então, gente, é muito importante que a gente trate com um respeito e uma veracidade quem está dizendo que está em sofrimento. Porque é muito triste, porque é algo que você procura e você não domina, é o medo do medo. Então, e são fobias. E se você parar, por exemplo, criei uma fobia, não consigo ir ficar no meio de multidão. Se você não insistir, a fobia, tudo que você aceita, o medo dela, ela nunca mais sai de você. É dificilmente, mesmo tratando tudo com medicações, com tudo, é difícil sair de você. Então a gente tem que sempre lutar contra as fobias. E, principalmente, tratamento respiratório. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Isso é um exercício de respiração, parece uma bobagem, mas não é. Nessa hora você controla seu batimento cardíaco, controla a pressão arterial, controla toda a questão da oxigenação do cérebro, controla também ao mesmo tempo o ritmo, para voltar no ritmo, no eixo, né, cognitivo de tudo, porque você automaticamente você está focado ali em duas funções vitais do corpo. Então é muito importante esses exercícios se compreender nessa época. Quando você está em crise, alguma coisa assim, tem pessoas que começam a varrer a casa que nem umas doidas, começam a andar, começam a caminhar, começam a ter um monte de situações, mas isso é excelente, porque toda e qualquer atividade que você começa a fazer durante uma crise de ansiedade, durante uma crise de pânico, durante uma crise assim forte, você consegue tirar o foco da crise e focar naquela atividade cognitiva do trabalho. Varrer, mexer, cantar, tentar lembrar uma música, tentar repetir várias vezes aquilo, porque você tira o foco de cena. Porque o que acontece, gente? A gente tem que desmistificar um pouco, porque senão toda e qualquer coisa que você tiver, você vai chegar e vai achar que se você se consultar com um pai de santo, com um cartomante, com qualquer outra coisa, tome um passe com guia, você vai atribular a sua cura só aquele momento. E a cura começa de dentro para fora sempre. Os guias, todos os elementos de comunicação com a espiritualidade vão te passar mensagens que vão te despertar de dentro para fora, para que você externizar aquilo que você colocar. Você colocar para fora aquilo, porque tá aqui, é aqui que tem que tratar. Então tudo é uma fusão, uma chave, mas a gente não pode nomear isso como uma tábua de salvação ou como o nosso e colocar, transferir toda a responsabilidade de cura tanto para os médicos quanto para os místicos. Então assim, nós é que somos o caminho para a cura, mas também somos a porta do adoecimento, né? A gente adoece pela mesma porta que a gente pode curar. Então, a gente é a informação, é como a gente retém as coisas, é como a gente visualiza e a mania que a gente tem de terceirizar a dor ou de culpabilizar tudo, se culpar por tudo e ao mesmo tempo culpar algo pelo aquilo que a gente está se culpando. Começa por aí. Primeira coisa, se eliminar das culpas. Tudo acontece porque acontece. Basta você estar vivo, estar aqui, vai acontecer. Imprevistos, coisas, tensões, e nós não somos aqueles que os outros querem que a gente seja, e nem as pessoas são aquilo que você quer que seja. Então a gente tem que começar a trabalhar sobre isso, que o único controle que você tem é sobre si. Então assim, só vai melhorar de dentro para fora, e só vai melhorar a sua vida melhorando você. Não é o outro, não é responsabilizando por bem ou por mal alguém ou alguma coisa, porque somos indivíduos separados, gente. Ou procurar espiritualidade com essa gama disso. A gente já tratou muita gente, muita cura física, psíquica, mental, energética, aqui dentro da pirâmide, através da canalização com os doutores da fé, que são médicos do espaço, essas intraterrenos. Mas eles vão funcionar dentro do teu eu. O que a pirâmide faz? Quando você deita ali nas macas, é irradiado, faz aquele vórtex, né? Faz aquele espiral que tenta sugar o seu espírito, o perispírito, para que ele se divida, corpo físico,
perispírito e espírito, imortalidade aqui em cima, todo o autoconhecimento, para poder fazer uma limpeza ali, tentar tirar isso energeticamente. Aí o que vai acontecer? Você vai sair dali muito bem, mas como isso vai perdurar, ou como realmente você vai curar? Usando e aplicando os seus ensinamentos de dentro para fora. Por isso que energeticamente, quando a gente trabalha ali, você faz esse desdobramento em 3 estágios, né, nesse espiral, e vai trabalhar tudo isso. Você vai dar de encontro com seus medos, com as suas histórias, colocar aquilo para dentro, descobrir, você precisa descobrir o gatilho, aonde foi que veio, a história que foi. Então, não é provocado pela espiritualidade, não é só o espírito obsessor do Alexandre da viagem que vem, que fica do teu lado te controlando. Não, esses fantasminhas, esses demônios, esses medos, esses monstros estão aqui dentro. Então, como é que a gente acessa eles e expulsa eles? Voltando para dentro de você, a gente precisa muito, gente, muito, muito entender do poder que a nossa mente tem. A gente trabalha com uma pequena porcentagem do que tem aqui. Todos têm recurso, todos. Não existe o maior, o menor, o mais burrinho, o mais inteligente. Nada disso, porque não tem. Uma pessoa pode ser mega inteligente, ela pode ficar depressiva, ela pode ter pânico. Não vai da inteligência, não vai da cultura, não vai da cor da pele, não vai do financeiro. Ah, a pessoa teve pânico porque está devendo muito no mercado. Não, tem milionários aí, bilhardários, que são extremamente depressivos, que nasceram ricos, entendeu? E vão morrer ricos porque não tem como gastar todo o dinheiro que existe ali e são depressivos. Não muda nada, gente. Não escolhe isso. Eu falo porque eu tive síndrome do pânico, gente. Eu trato até hoje com tudo isso que eu falo. Eu não falo bobagem aqui pra vocês, tipo assim, ele tá falando, mas é burguesinho, ele tem tudo, ele tem isso, ele tem aquilo outro. Mentira, tá? Pessoas não sabem, sabe as pingas que a gente toma, mas não sabe os tombos que a gente leva. Então isso é bobagem, você ficar julgando o que é e o que foi por cada um. Mas as coisas acontecem na vida da gente. Tudo acontece. Coisas boas, coisas ruins. Mas também tem uma coisa, tudo nesta vida passa, e passa mesmo, entendeu? Então, você tem que saber que você passou e vai passar, e vai ter como você vai sair disso, como você vai atingir o seu objetivo com isso é muito importante. Utilizar-se da espiritualidade da melhor maneira possível, tirar, né, toda essa questão que a gente tem em cima da espiritualidade, todo esse preconceito, toda também essa expectativa e realidade que é muito chata, né, de colocar tudo isso, porque tem pessoas que vêm e elas realmente estão sofrendo, mas elas começam a conversar com você, principalmente a gente que trata isso, e ela transfere tudo aquilo para você, e na metade às vezes da consulta a pessoa já está exigindo a resolução dos problemas dela. E quando a gente trabalha com a comunicação, a gente é comunicador, a gente interpreta o que o astral tem, mediunicamente, através de cartas, através do que for, mas a gente trabalha com a comunicação. A gente vai trazer a mensagem, mas todo o processo de cura vem do próprio, do consulente, da pessoa que está ali, entendeu? Do paciente, da pessoa que está. Então tem que vir isso para fora, você tem que entender isso. Porque as pessoas, elas vão sempre te auxiliar, igual as pessoas que são dependentes químicos. Não existe um dependente químico que vá se curar, se não seja pela vontade própria dele. Claro que o auxílio de um pai, de uma mãe, de um parente é muito bom, muito importante, mas não é crucial. Ele só vai se tornar curado, só vai perder o problema, o vício, a doença, por o querer dele é que vai influir. Essa situação é que vai acontecer. Então, a gente tem que focar nisso, mesmo na espiritualidade. Porque eu fiz isso, porque eu tenho um espírito que está me vagando, que está me pegando. Fizeram um trabalho para mim, a minha vida está toda parada, toda, né, lenhada, tudo. Claro, olha, se eu for te falar quantas as pessoas que me odeiam, que fazem coisas para mim, entendeu? Pega. Quando eu tô mal, ajuda a derrubar mais. Mas eu tenho que estar bem, eu tenho que lutar contra tudo isso. Porque independente disso, nós estamos no mundo para isso, para comprar as brigas e as guerras e as coisas de uma maneira bem focada nisso. Então,
Não podemos ficar à mercê de nada. Então, como eu estava dizendo, eu tive a síndrome do pânico, demorou 1 ano para diagnosticar. Apesar de eu ser uma pessoa que tem um problema congênito cardíaco, né, de nascença eu tenho, trato isso até hoje com cardiologistas e tudo mais, mas o que que acontece? Automaticamente eu achava que estava infartando, estou morrendo, está acontecendo alguma coisa. Comecei a ter essas crises, chegava no hospital, cheguei a apagar, cheguei quase a ser desfibrilado, porque o meu coração acelerou tanto que parecia que estava parado, e ter um apagamento mesmo, assim, porque as crises eram terríveis, e não se sabia o que que era. Então eu entrava em desespero, na época eu morava em Itapecerica da Serra, meu irmão em Osasco. Quem conhece São Paulo sabe a distância que é um do outro. E eu de madrugada, às vezes passava mal, ligava para ele e falava, eu tô morrendo. Aí ele pegava o carro, ia até lá, chegava lá, eu não morria. Bastou começar a conversar comigo, passava tudo aquilo, melhorava. E aí as crises foram ficando mais frequentes. Aconteceu a primeira vez, eu estava dentro do meu trailer, em Apiaí, tinha acabado de ir na Caverna do Diabo, conhecido lá, tal, passado de madrugada, e fui até uma outra cidade chamada Apiaí, parei lá, comecei a passar mal dentro do trailer. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu fiquei assim, em pânico, desesperado, não sabia o que que era. Já tinha tido uns ameaços, já tinha tido umas crises, e não sabia. Aí eu entrei, me hospedei dentro do hotel. Falei, vou me hospedar no hotel, porque senão eu morrer dentro do trailer, não vão achar depois o corpo ali e tal. Sabe, todas essas maluquices vêm pra tua cabeça na hora ali, de como vão te achar. Olha, depois você dá risada, porque realmente é hilário as coisas que passam pela tua cabeça. Aí eu me hospedei num hotel, tal, entrei, parei, comecei, melhorei. Aí saí de novo. Quando eu acordei de manhã de novo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Aí cheguei no recepcionista do hotel, em crise, falei, olha, por favor, onde é que tem um médico aqui, tal, ele falou, tal, eu fechei a conta assim, correndo, peguei o trailer, 3 metros e pouco de altura aquele trailer, no safari, aí fui até o médico, entrei, parei lá, e assim, em pânico, bom, eu tô morrendo. Aí o médico que me atendeu falou, olha, testou minha glicemia, testou isso, testou aquilo. Tá. Aí ele falou, olha, vai na padaria, come alguma coisa e volta aqui. Eu falei, meu senhor, eu estou morrendo, e o senhor está mandando eu ir comer na padaria, o que que o senhor quer que eu coma, um sonho ou um pão doce? Aí ele, não, calma rapaz, não sei o que. Eu falei assim, por favor, qual é a sua patologia? O senhor é especialista em quê? Ele falou, eu sou cirurgião plástico. Aí eu falei, olha, se eu não tivesse morrendo, eu ia adorar falar com o senhor, porque eu adoro uma plástica, adoro, sou muito vaidoso, mas eu não adianta nada, o senhor agora, eu vou morrer bonito, então pelo amor de Deus, fala alguma coisa, eu tô morrendo. Aí, não adianta, aí ele falou, não tem nada, seus exames não tem nada, não sei o que. Falei, tá bom, peguei lá, nervoso, morrendo, eu falei, eu vou morrer na estrada, a culpa é do senhor, assim, deu um show no lugar, e peguei meu trailer, e vim embora, eu falei, vou pra São Paulo, vou voltar, e vim dirigindo, com chuva, peguei Castelo Branco, peguei várias estradas da onde eu estava ali, várias ali, eu cantava, eu canto muito música, cantei muito para casamento, né, então eu cantava Ave Maria dos Andores, Pai Nosso Cantado, a Padroeira, você tem aí nos meus vídeos antigos nas festas, eu sempre cantei essas músicas, e eu canto na procissão aqui e tal, e eu vim balançando as pernas não paravam de balançar, eu vim cantando Ave Maria dos Andores, todo o meu repertório, durante o caminho inteiro, para não bater o carro, para não sair correndo, para não sair desesperado. Cheguei em casa, melhorei. Mesma coisa, fui numa festa, que era uma festa de Exu de esquerda, num outro pai de santo, tal lá, no meio da festa, comecei a entrar em pânico, e eu achei que eu ia morrer ali em frente aos atabaques, na frente dos outros. E como eu estava fazendo visita, e sendo uma pessoa conhecida, eu corri, entrei dentro do banheiro, joguei água aqui, joguei água ali, tô morrendo, tô acontecendo uma coisa. Só que te dá uma vergonha de tudo isso que tá acontecendo. É um desespero tão grande que você voltei correndo, saí a francesa, ninguém me viu. E tinha churrasco, tinha um monte de coisa, tinha toda a gira. Cheguei em casa, passou. Como se nada tivesse acontecido. Eu falei, poxa, não comi nada, tal, pô, podia pegar e voltar. Olha, então assim, você veio fora da realidade. Então quem vê de fora e que você tem coragem de falar e fica sabendo do que aconteceu e tudo, automaticamente tá maluco, é frescura, tá zoando com a minha cara, tá isso e aquilo. E não é, gente. É um sofrimento tremendo. E aí eu fui
muito custo, eu tinha uma vizinha que era psiquiatra. Aí falei com ela. Aí ela falou: você tá fóbico, você tá tendo fobias e tudo mais. Então, só que eu não posso te tratar porque eu sou tua amiga. Vou te indicar assim assado. E ela falou: vou te dar umas amostras grátis de um antidepressivo aqui. Na época, falou o nome lá, que era até caríssimo. Até hoje é muito caro. E era lançamento na época que. E ela me deu. E eu, preconceituoso, não vou tomar remédio, sou totalmente abstêmio. Eu não bebo, não fumo, não uso nenhum tipo de álcool, nada, não, e por conta, não é por preconceito, por nada. O que acontece? Aí fiquei olhando pro remédio, aí de repente tive uma crise, minha mãe tava lá e viu a crise. Porque a minha mãe ainda não estava morando comigo, ela morava no litoral, eu morava em Tapicerica da Serra. Aí ela viu a crise. Quando ela viu a crise, eu tremia, que parecia que segurava uma britadeira, assim. Aí começava a andar coisa assim. Aí ela viu o quão ruim eu ficava, porque a gente não estava contando pra ela. Meu irmão sabia que eu estava tendo esse piripaque, que eu estava indo pro hospital, mas a gente achava que era o coração. Então a gente não queria contar pra ela, porque minha mãe, ela é muito preocupada, ela é muito mãezona, sabe? Então é assim, se falasse que estava com um problema, nossa senhora, ela largava toda a vida dela e colava em mim, como ela faz até hoje, né? Então a gente não gostava de contar. Porque até então, aí uma das vezes que ela viu, aí ela viu que estava bem ruim, e depois eu peguei o carro, estava indo, passou aquilo e tal, aí eu estava indo pro hospital. Foi até antes, minto, foi antes de eu estar indo, eu liguei pro meu irmão uma vez que eu tava no carro que tive e falei pra ele assim: fala comigo, senão eu vou largar o carro e vou sair correndo no meio da rua. Aí ele ficou falando comigo e tal, até eu chegar no hospital. Quando eu fui no hospital, larguei o carro lá, o segurança não queria deixar eu entrar, cheguei no hospital, eu queria no pronto-socorro do hospital, aquela loucura, e aí o médico que me atendeu, depois, isso um ano passando todas essas loucuras. Aí o médico que me atendeu, ele falou: você tá com pânico. Você tá com problema assim assado. Aí eu falei: não, imagina. Aí eu, na cabeça, aquela hora que você falou: poxa, eu tô morrendo e o senhor tá falando que eu tô louco. É o preconceito, que a gente não sabia, não se falava nisso antes. Fazem muito tempo, gente, coisa de 20 anos, hein? Eu trato. Não é de agora isso. Aí, ó, bati na gente, eu tenho 2 metros. Aí eu tô aqui debaixo do cajueiro, porque tá começando a garoar. Aí eu bato a cabeça e enrosco em tudo quanto é lugar, gente. Fora, quando eu não tô andando aqui, se vocês verem muito parado e tô retorcendo a camisa, é porque eu pisei num formigueiro e as formigas tá comendo a minha perna e eu tentando fazer carão pra vocês. Tem vários vídeos de eu andando aqui no sítio que eu pisei no formigueiro. Ou fui atacado pelo galo, garnizé. Um garnizézinho miniatura que ele adora, ele vem pra cima e já arrancou sangue da minha perna. É que eu acabo editando e cortando, não colocando esses detalhes. Mas como vocês gostaram do episódio do chinelo que eu perdi da outra vez lá, que ficou boiando, e eu acabei deixando um trecho, eu vou deixar os próximos trechos dos meus erros de gravação. Minhas tosse no meio das previsões do signo, eu perco o ar, aí eu não consigo fazer até o final. Quando eu erro tudo na hora da a carta do dia, que eu gravo 10, 15 edições da carta do dia, então chega numa hora que eu já tô trocando tudo, já tô falando que eu sou a carta do dia e eu tô aqui para mostrar o cigano da sorte. Gente, se vocês forem ver os bastidores de tudo, que vai, fora que eu tô assim, bonitinho daqui pra cima, né? Mas se você olhar pra baixo, eu tô no chinelão e no bermudão, entendeu? Às vezes bermudão velho, rasgado, mas a camiseta tá linda em cima. Mas como vocês gostam dessas coisas, eu vou começar a mostrar os erros aí. Se você gosta, escreve aí que você gosta que eu mostre os erros das coisas. Bom, então aí eu cheguei lá, esse médico foi o primeiro em um ano que, devido aos exames todos, diagnosticou que tinha alguma coisa e que era pânico, que eu tinha que procurar um psiquiatra, me encaminhou para eu pensar tudo, mas foi o preconceito. Até eu ter aquela crise que eu falei na frente da minha mãe, tudo, minha mãe falou assim: pega esse remédio e tome. Vai tomar sim. Aí eu tomei. E aí eu comecei a melhorar, aí começou a controlar, aí eu comecei a viver. Então, assim, existem situações que é muito bom que você realmente procure um profissional e que o medicamento vai te ajudar. Você não vai precisar tomar ele para a vida inteira, ou se precisar também, tome. Mas o importante é que você vai ter um sossego hormonal e um equilíbrio para você poder se reconectar, até mesmo com a espiritualidade, com tudo. Porque eu rezava, fazia promessa, fazia tudo, o que está acontecendo, joelhava, e a coisa não modificava, gente.
E isso acontece com um líder espiritual, com uma pessoa inteligentíssima, como todo mundo, minha mãe fala que eu sou, você é inteligentíssimo, com QI elevado, tudo mais, que não tá, não tá te faltando nada, tudo. Então, quando passou isso, passava essas crises, eu vinha a depressão. Então eu abraçava na almofada do sofá e não queria sair mais, eu não queria trabalhar, não queria fazer mais nada. Não queria, não conseguia, não tinha condições disso. E quem passa por isso sabe do que eu estou falando. E quem ainda não sabe seu diagnóstico, que tem preconceito de cuidar e tem vergonha de falar para os outros do que está sentindo, não tenha vergonha de nada, porque problemas físicos vão acontecer com todos, iguais. Ninguém vai fugir deles. Então é muito importante. A espiritualidade é bom para você procurar, mas tudo tem que ser em conjunto e sem preconceito. Lembrando sempre, somos corpo físico e espírito. E primeiro nós temos que tratar a casa que moramos, que é o corpo físico. É o que pisa na terra. A nossa história é única. Este corpo, o Gil, com esta digital, com este CPF, com esta história de vida, vai acontecer uma vez. A imortalidade da nossa alma, ela volta várias vezes na Terra, mas cada hora é uma história. E a história de hoje é essa. Então quando a gente fala, só se vive uma vez, realmente, uma vez de cada vez. E essa informação, e quem eu sou, a história que vai ficar na Terra e como eu vou viver, o que eu vou usufruir daqui, cabe realmente a essa história. Então a gente tem que se dar conta e tem que viver o melhor possível. A gente tem que ter um respeito à nossa história, à nossa estada. É importante. E qualidade de vida, gente. Sem preconceito. Nada. Se a religião vai te dar uma qualidade de vida, vá. Se ela vai podar a sua vida ou vai te colocar numa posição para baixo, para trás, caia fora. Tudo que vai fazer você deixar de viver bem, saudável e feliz, você tem que eliminar da tua vida. Nós viemos para cá para nosso objetivo é a felicidade. É o amor, é a felicidade, é viver emoções boas, felizes, alegres e principalmente que encaixe com você. Respeite a sua individualidade, respeite quem você é, respeite o seu corpo, respeite as suas vontades. Cuide-se, porque quem se ama, ama o próximo. Quem não se ama, não conhece a si mesmo, não se ama, não se respeita, nunca vai ser referência para amar quem quer que seja. Se você não ama aquilo que você habita, o teu corpo, a sua estada, a sua história, quem é, o que você é, tudo que está aqui que te move, você jamais vai ter a capacidade de amar um terceiro. Você pode ser obsessivo, você pode ter uma mania, tudo, mas jamais. Gente, eu tenho que me precaver, porque olha ali, olha o gato assassino ali, tá vendo? Ele disfarça, tá vendo? A miniatura que é isso, mas ele tem, olha, tá vendo? Ele vai vindo, se eu bobear ele me pega, tá vendo? Ele acha que eu tô de costas para ele, que eu não estou vendo a chegada dele. Aí ele voa em cima de mim aqui. Ele é com todo mundo, ele já pegou várias pessoas aqui. Ele é danado. Ele tem os filhos dele que são iguaizinhos a ele. A gente sabe que é ele porque ele tem uma asinha apontando pra fora, assim, sabe? Ele é danado, viu? Você distrai aquele, pá, pega você. Então, gente, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês em relação à depressão, se ela é doença ou problema espiritual. Então a gente sabe que está no físico e no corpo. E eu peço para vocês que sempre agora a gente tem informação na palma da mão, que você pode perguntar e tudo mais. O que provoca essas síndromes, esses ataques, é a falta da produção do hormônio no cérebro chamado serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, quando tem algum gatilho, né, quando vaza aqui a nossa caixa d'água aqui, a serotonina vai para a corrente sanguínea. Ela vai igual um curto-circuito elétrico. Ela vai em todos os coisas, nervos e o cérebro, ele deixa de ter aquele líquido lá, ele dá uma comprimida assim na parte de baixo, perto do cerebelo. E ali estão todas as informações dos nossos medos. Todas as partes do córtex cerebral tem ali informações sobre várias áreas e os medos ficam embaixo. Então, quando você perde a serotonina, o cérebro dá aquela comprimida embaixo e ela joga todos os medos para cima. Por isso você entra em crise. A impressão da crise de pânico é como se fosse uma descarga elétrica. E aí você fica...
Oh, parece que o coração vai sair pela boca, parece que tudo vai acontecer, parece que você levantava, todos os seus medos vêm pra frente. E é horrível, gente. É muito ruim. Então, só quem passou sabe, quem está. Então, se alguém estiver sofrendo com isso, um ente querido, se você não sabe como é, agora está sabendo. O relato de quem passou isso várias vezes, trata até hoje, por quê? Porque eu jamais quero passar por isso de novo. E eu cuido do meu corpo, cuido da minha, da minha saúde, porque viver e morrer é inevitável, mas o espaço entre um e o outro é a qualidade de vida que vai contar. Então, cuide da casa que você habita. Deixe ela limpa, asseada, cuidada, feliz e amada. Amada e adorada por você. Porque quem, já disse, quem se ama, ama o próximo. Quem não se ama, não consegue amar ninguém. Tem uma visão deturpada do que é isso. Bom, meus queridos, eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Então, curte, compartilhe, comente para próximos vídeos. Coloque aí, faça os 3 Cs. Curte, compartilhe e comenta. E aí deixa sempre aí. E claro, se você quer que eu entenda que você ficou comigo até aqui e que a gente está conversando, né? Então você deixa a palavra-chave aí, de hoje. Tá? Não vou deixar uma palavra-chave bonitinha para ficar bem importante aí, que é quando você se preocupa com você. O que eu falei para vocês que vocês têm que se amar? Então colocar aí amor. Colocou amor, que é o amor que você tem que ter por você e pela sua saúde, coloque amor aí e eu vou entender que você chegou até o final, que você se ama e que você ama estar junto com a gente aqui. Olha lá, pessoa que não ia comentar, meu filho Otávio ali, ó, continua aí tirando aí, porque quando foi cortada a grama, olha que gostoso que fica, né? Aciado que fica assim. Aí tem que tirar esses matinhos. Eu aprendi também aí que é ele que prolifera aquelas algas horrorosas que ficam no lago aí. Ele tá lá tirando ali, fazendo serviço de formiguinha. E hoje tá nubladinho aqui, tá até garoando. Mas a gente está sempre dando um trato aí, aos poucos a gente vai revitalizando tudo e vai chegar novidades para vocês. Quem sabe um dia a gente faz um encontro aqui só dos membros e seguidores aqui do canal, para vocês conhecerem pessoalmente, estarem aqui, quem sabe um dia, né? Anota aí se vocês querem. Então, se você chegou até o final do vídeo e gostou, já sabe, escreve amor aí. E esse vídeo fica por aqui. Lembre-se que eu seguro na sua mão, você segura na minha, o galo tá vindo atrás de mim. A gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. Beijo no coração de vocês e vou me despedindo por aqui, porque olha lá o galo. Vou fugindo, porque senão o galo me pega. Tchau, tchau! Seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer.